Beleza é uma característica crucial em uma obra de arte, principalmente quando falamos de mangás. Mas existem obras que subvertem esse conceito de uma forma curiosa e nos provam que beleza não é apenas aquilo que agrada aos olhos. Ela pode ser técnica, incômoda, até horrenda, e ainda assim manter aquela qualidade que chamamos de beleza estética. Hoje a gente vai falar sobre um artista que domina isso como ninguém, Shinichi Sakamoto. Oi, eu sou o Siley e no vídeo de hoje vamos explorar a arte inacreditável de um mestre de Dark Fantasy. Bora pro vídeo. Normalmente, quando apresento um mangá ou um artista aqui, eu complemento com artbooks e desenhos extras para mostrar o máximo da técnica daquele artista. Afinal, nem toda página de mangá é digna de museu, né? Mas com a Sakamoto foi diferente. Praticamente 99% das páginas são incrivelmente bem desenhadas. A arte está presente em cada quadro. Cada pedaço construído, estética e poeticamente é muito bem recortado e tem um cuidado especial com cada minúcia na história. Objetos, vestimentas e paisagens têm um nível de detalhamento que não é muito comum em obras desse gênero, pelo menos não com essa consistência visual. Não por preguiça, mas por questão de tempo mesmo. Fazer quadros deste nível se torna inviável para um grande número de páginas. Então é normal que um artista que trabalhe sozinho tenha de reduzir o número de detalhes que a obra possui e comece a dar focos em momentos específicos na obra, como painéis. Utilize de artifícios para reduzir certas etapas do trabalho, não por uma limitação técnica, mas para fazer de fato a obra sair do papel. Então, quando eu vi que o nível de arte se mantinha um nível estético absurdo do início até o final da obra, e até nos quadros mais pequenos, tive quase certeza de que ele não trabalhava sozinho e de que ele fazia uso de técnicas para otimizar o seu trabalho. E claro, esse resultado maravilhoso só é possível porque ele trabalha com toda uma equipe de 5 pessoas. Fazer isso tudo sozinho seria insanidade. Seus desenhos são dotados de um cuidado estético que estão presentes em suas obras do início ao fim. Seus trabalhos são complexos e não apenas na ideia central, mas em toda a construção da composição e da arte final. A estética nos mangás de Sakamoto é consistente do começo ao fim. Nada de cenários genéricos ou economia de detalhes. Tudo é construído com complexidade e composição pensada da arte final, a narrativa. Obras como Miyagi Kiyomaru e Kokou no Hito já mostravam sua qualidade, mas foi com Innocent que ele encontrou um estilo visual marcante, em minha opinião. Cenários europeus detalhados e sombrios, personagens andrógenos brilhantes, magros e expressivos, e um contraste visual entre beleza clássica e podridão moral através de seus personagens em relação com o fundo. Esse estilo se mantém em sua obra mais recente, Drácula The Midnight Children, uma releitura sombria do clássico de Bram Stoker, e obra que vamos nos focar mais aqui hoje. A história se passa na antiga Inglaterra com forte inspiração na estética neogótica da era vitoriana. Moral rígida, repressão dos desejos e aparência acima de tudo. Sakamoto utiliza fotos reais de locações e roupas para construir um cenário extremamente realista, quase que fotográfico. Mas o mais interessante é o contraste. Cenários duros e realistas, personagens estilizados com os olhos e cabelos expressivos. Estamos lidando com uma Dark Fantasy aqui, e como tal, os cenários são em sua maioria escuros e têm a utilização recorrente de alto contraste para evidenciar algum lugar, ou expressões que se encontram profundamente negras através do mistério. Em muitas páginas, aquele que seria o tom intermediário quase que some, fazendo com que os tons mais claros e escuros se encontrem diretamente, criando instantaneamente um foco para cada um desses detalhes que se encontram diretamente em oposição. É basicamente uma forma inteligente de Sakamoto demonstrar os sentimentos que se passam nas cenas de um modo mais intuitivo, sem ter de escrever ou mostrar de um modo mais enfático. Sakamoto deixa muitas das sensações de uma maneira subjetiva e sutil, e totalmente dependente das experiências de quem está lendo. Aliás, por esse motivo, coisas como onomatopeia, que são uma linguagem bem conhecida dos quadrinhos, uma forma de tentar emular o som através da escrita, não está presente na obra. Para Sakamoto, é muito melhor você imaginar por si mesmo o som das situações que estão ocorrendo no momento. Seus personagens são extremamente brancos. Lógico que o fato da história se passar na Inglaterra, um lugar extremamente frio no auge purista da era vitoriana, ajuda um pouco. Mas o ponto é que, junto ao cenário que é muito escuro e frio, parecendo estar em ruínas, eles praticamente viram
viram fantasmas pelo tanto que são pálidos, e suas peles chegam quase a brilhar naquele mar de escuridão que são suas paisagens, e em alguns casos, suas vestimentas. É como se ele expressasse de alguma forma a diferença de calor entre os personagens e os cenários através da oposição entre o claro e o escuro, que é mostrado frequentemente, e que só é enfatizado pelo fato de ter na história paisagens que são tão realistas em contraponto, personagens que são mais voltados para um lado estilizado. Seus personagens têm feições delicadas, e ainda que aqui e ali tenham uma linha de traço, em seus rostos essas linhas se encontram bem mais finas, quase que sumindo ou sendo apenas sugerida em algumas ocasiões, com exceção de homens mais velhos e brutos. Também tem a presença de lábios bem delineados e também de pálpebras e cílios bem marcados e com uma leve sombra, como se eles estivessem a todo momento maquiados. E diferente da maioria dos mangás, tem a presença de um nariz bem marcante. E apesar da delicadeza ser um ponto em comum na maioria de seus personagens, a obra se diferencia daquelas outras que criam personagens igualmente bonitos, criando uma diferença natural, clara e perceptível de quando um personagem é incrivelmente bonito para os padrões da obra, e quando é feio ou simplesmente comum. Ele não precisa ficar a todo momento reforçando essas características através da narrativa. Isso fica claro desde o início pelas ações na história como um todo e pela própria aparência mesmo. Isso é feito dando destaque principalmente aos olhos, cabelos e lábios, como uma pálpebra um pouco maior, olhos mais detalhados e maiores e cabelos longos e brilhantes. Em suas técnicas, Sakamoto utiliza de diversos artifícios para criar o cenário o mais realista possível. A utilização de fotos, tanto de lugares como das próprias vestimentas, é bastante comum e fazem com que alguns de seus painéis tenham esse aspecto meio fotográfico. Isso destoa de forma positiva de seus personagens, que, embora tenham características da anatomia mais real, contém ali pequenas estilizações pontuais, principalmente na parte dos cabelos e olhos, e cria um contraste proposital entre o fundo mais duro e frio e literal e personagens mais voltados para algo figurativo e estilizado. O chiaroscuro é uma técnica muito utilizada. Sabe aquele ponto extremamente escuro apagando alguma parte de alguma característica como um rosto, olho, janela? Isso é usado principalmente em momentos de tensão para esconder expressões ou realçar algum ponto do fundo que tem mais destaque. Ou seja, quando ele quer chamar sua atenção para alguma característica, ele a esconde e te obriga a imaginar o que se passa naquele momento. Às vezes é algo autoevidente e outras fica aquele tom meio misterioso. Outro uso para o claro e escuro está presente nas intenções de seus personagens. Com exceção de ternos que são comuns de serem mais escuros, no resto das vestimentas, o escuro quase sempre indica a presença de alguém perigoso, ou no mínimo com más intenções e experiência, em contraposição ao claro, que indica uma espécie de pureza e inocência. O trabalho de desenho é gráfico e técnico, e apesar de ter um processo que vez ou outra se inicia no tradicional, na maioria das vezes ele começa e termina no digital. Muitas vezes com mais de um desenhista trabalhando simultaneamente na mesma página. Sakamoto trabalha utilizando não só fotos, como também o 3D, que é crucial para trazer desenhos desse nível absurdo em um tempo relativamente baixo. É impossível não ver a influência do barroco, especialmente eu diria de Caravaggio, no uso dramático da luz e sombra. Mas em cenas mais calmas também dá para notar uma leveza rococó, principalmente quando Sakamoto quer criar um respiro visual, uma pausa entre as ruínas e toda a confusão presente na história. Suas artes coloridas têm uma alma gótica, com referências visuais que remetem diretamente ao período gótico original, e suas ilustrações em preto e branco trazem uma forte referência à Inglaterra vitoriana, berço dessa estética renovada da cultura gótica que se formou através desse simbolismo de clareza e escuridão que temos hoje em dia. Seus trabalhos, tanto coloridos quanto preto e branco, têm uma característica própria. Ele sabe utilizar muito bem esses dois elementos. Suas páginas de mangá não parecem ser algo colorido que teve de ser impresso em preto e branco por pura limitação tecnológica ou financeira. Elas foram criadas já pensando nessas cores e toda a narrativa colabora para o contraste entre elas. Esses desenhos não precisam ser coloridos. Na verdade, eles funcionam exatamente por terem apenas a variação entre essas duas cores. É uma arte tão única que dá vontade de pegar qualquer página e enquadrar. Quando acho que nada mais vai me impressionar, aparece um artista assim e me lembra que eu não sei desenhar porcaria nenhuma. Brincadeiras à parte, Sakamoto é surreal. Se tiver a chance, leia algo dele. E se curtiu o vídeo, me
ajuda com um like, um hype se aparecer e se inscreve no canal. Compartilha com a galera, me dá essa força aí na caminhada. Aliás, essa recomendação foi de vocês. Valeu, hein? O cara é tão bom que li tudo num dia e já tô lendo Innocent também. Nos últimos vídeos vocês me trouxeram bastante artistas e estou muito feliz por isso. Só peço um pouco de paciência que aos poucos eu vou trazendo conteúdos aí de cada artista. Até a próxima, valeu e fui!